No vídeo de hoje, vou trazer uma comparação entre o LG K8 Plus e o Xiaomi Redmi 8A. E para começar essa comparação, o K8 tem em suas dimensões 14,8 cm de altura, 7,1 cm de largura e 0,89 cm de espessura, e ele pesa 152 gramas. Já o 8A tem 15,6 cm de altura, 7,54 cm de largura e 0,94 cm de espessura, pesando 188 gramas. No K8, a versão do sistema operacional é o Android 8.1 Oreo. No 8A é o Android 10 MIUI 11. Já na parte de hardware, o processador do K8 é um quad-core com 1.5 GHz e o 8A tem um processador octa-core com 4 núcleos com 1.95 GHz Cortex e 4 núcleos com 1.45 GHz Cortex. O chipset do K8 é o MediaTek MT6739. Já o 8A conta com o chipset Snapdragon 439. Para auxiliar no processamento, o K8 contém a GPU PowerVR GE8100, enquanto que o 8A vem com a Adreno 505. O K8 tem 1 GB de RAM e o 8A pode ter 2 GB ou 4 GB de RAM. A memória interna do K8 conta com 16 GB de memória e o do 8A pode ter 32 GB de memória interna. Já a memória expansível, que é a do microSD, o K8 pode ter até 32 GB de memória, enquanto que o 8A pode ter até 512 GB de memória externa. Indo para a parte de display de tela, o K8 apresenta uma tela de 5.45 polegadas, enquanto que o K8 contém uma tela de 6.2 polegadas. A resolução de tela do K8 é de 960 por 480 pixels. É o famoso 480p, ou pixels mesmo, de tela. Enquanto que o 8A tem uma tela em HD de 1520 por 720 pixels. Já a densidade de pixels, o K8 tem 195 pixels por polegadas, enquanto que o 8A tem 270 pixels por polegadas. E ambas as telas são de IPS LCD. Entrando na parte de câmera, o K8 apresenta uma câmera principal na parte traseira do celular com 8 megapixels. Por outro lado, o 8A conta com uma câmera principal de 12 megapixels. A resolução de câmera do K8 é de 3266 por 2449 pixels e a do 8A é de 4000 por 3000 pixels. A câmera frontal do K8 é de 5 megapixels, enquanto que a do 8A temos 8 megapixels. Indo para a parte de gravação de vídeo, o K8 consegue gravar em Full HD em 1080 pixels, enquanto que o 8A grava também em Full HD em 1080 pixels, e ambas as gravações, tanto do K8 quanto do 8A, são feitas em 30 fps. A câmera frontal do K8 grava em HD em 720 pixels a 30 fps, enquanto que o 8A consegue gravar em Full HD em 1080 pixels a 30 fps. A bateria do K8 tem 3000 mAh, já a do 8A conta com 5000 mAh. Na parte traseira de ambos, tanto o K8 como o 8A não conta com sensor de impressão digital, e a proteção de tela que o K8 vem é de resistência militar 810G, enquanto que a do 8A possui o Gorilla Glass 5. Já na parte de jogos, o K8 no Free Fire consegue rodar no suave a 25 fps, e o 8A conseguiu rodar no padrão a 60 fps. No PUBG, o K8 conseguiu rodar no mínimo com 20 fps, enquanto que o 8A, nos gráficos balanceados, conseguiu rodar a 25 fps. No Call of Duty, o K8 conseguiu rodar no baixo com 20 fps. Já no 8A, ele roda no médio com 30 fps. No Fortnite, tanto o K8 quanto o 8A
não conseguiram rodar o jogo. Para o Arena of Valor, o K8 consegue rodar nos gráficos baixos a 30 FPS, enquanto que o 8A roda no médio a 60 FPS. No Asphalt 9, o K8 roda no baixo a 18 FPS, enquanto que o 8A consegue rodar no médio a 30 FPS. No PES 2020, o K8 rodou no baixo com 16 FPS. Para o 8A, ele conseguiu rodar no padrão a 30 FPS. E por fim, no Ark, o K8 não conseguiu rodar o jogo. E para o 8A, ele conseguiu rodar no baixo a 30 FPS. Resumindo os dois, são celulares de entrada que você pode encontrar abaixo de R$1.000 ou nessa faixa de preço. E você consegue ter um bom custo-benefício em relação a eles. O LG é um celular mais básico, com desempenho mais razoável, não sendo muito bom para jogos, a câmera dele é um pouco inferior, a tela, o som, as coisas são um pouco inferior. Já o 8A tem um desempenho melhor, uma faixa de preço dele é melhor do que a do K8. Você vai conseguir, ele vai entregar mais em jogos, a câmera dele vai ser melhor com as fotos. Você vai conseguir ter mais memória, a memória RAM dele também é maior, então a faixa de preço não é tão diferente entre os dois. Então eu acho mais vantajoso você estar com o 8A. Se você gostar do K8 é uma preferência pessoal, mas o 8A se sai melhor nessa comparação. E você, qual celular você achou melhor? Deixe nos comentários qual você mais gosta e caso queira saber mais deles, clique no link na descrição. E também se inscreva no canal para receber os vídeos novos toda semana.